Olá a todas e a todos. Espero que vocês estejam bem, com saúde, a família de vocês também. Eu sou o professor Diego Cirne, trabalho na área de linguagens, códigos e suas tecnologias e estamos aqui para o nosso segundo encontro para o projeto IF-CANG do Enem. Dessa vez, vamos trabalhar, ainda na perspectiva do nosso primeiro encontro, de escultura, pintura e literatura, o tópico A Estética Barroca em Caravaggio, Gregório de Matos e Aleijadinho. Coloquei aqui a parte 1, para ela não ficar muito longa, como da primeira vez, a gente vai dividir essa aula em dois vídeos, em dois encontros. Um primeiro em que discutiremos a pintura de Caravaggio, um pintor italiano muito significativo para o Barroco, a poesia de Gregório de Matos, que é a grande referência da poesia barroca no Brasil. E para um segundo encontro, a gente vai dar uma olhada na escultura de Aleijadinho, um grande mestre da arte barroca brasileira, e vamos depois resolver questões sobre o assunto. Tá? Vai ser a parte 2 no encontro a seguir. Ok? Para começar, vamos ver textos. O primeiro texto que eu trago para vocês é um quadro de Caravaggio, de 1606, chamado Ceia em Emaús. Esse é o segundo quadro de Caravaggio sobre essa passagem bíblica. Para você entender um pouquinho mais, Jesus caminha já ressuscitado entre dois discípulos que lamentam o sumiço de seu corpo e não é reconhecido entre eles. Eles conversam tristes e indignados que o corpo do seu mestre teria sido roubado. Está lá no livro de Lucas, capítulo 24. E esse desconhecido fala sobre ele, sobre as escrituras, pergunta quem é esse mestre, fala sobre as escrituras, que o Messias terá esse destino. E ao fim dessa caminhada, já em Emaús, na porta de uma taberna, os discípulos perguntam para onde aquele desconhecido vai, ele diz que vai seguir caminho e eles o convidam para cear com eles esta tarde, para descansar aquela noite. Durante a ceia, eles só reconhecem Jesus na hora que Jesus dá a bênção e faz a partilha do pão. O Caravaggio escolheu esse momento em dois quadros, uns 5 anos antes e esse segundo aqui que a gente vai ver agora, certo? Destacando um pouquinho aqui com o mouse, eu queria que você prestasse atenção, primeiro assim, uma temática bíblica, religiosa, muito a cara do Barroco. Segundo, para reconhecer a pintura barroca, você geralmente tem que trabalhar, seja Caravaggio, seja Rembrandt, com as ideias de claro e escuro, de jogo de cores. Então veja como você tem aqui um fundo bem escuro, e como você parece ter um foco de luz só sobre a mesa e sobre as personagens. Na nossa videoaula sobre Renascimento, eu chamei a atenção para vocês como as pinturas renascentistas, de Rafael, por exemplo, trabalhavam com simetria. E você vai ver que o Barroco já não tem mais isso. É uma arte que quebra com esse princípio de equilíbrio. Veja como as personagens não estão dispostas de maneira harmonizada. Você tem 2 em pé, 3 sentadas, você tem um de costas, você tem 3 de frente, esse aqui um pouquinho inclinado, esse aqui também, na verdade, seria mais assim, né? Nós temos a concentração de personagens do lado direito, esse aqui de costas está mais isolado à esquerda, e isso é a cara do Barroco. Do ponto de vista da ideia, vejam aqui como o pão está partido, né? Fazendo alusão justamente ao momento da partilha do pão, em que Jesus é reconhecido por seus discípulos. Mais uma vez, a gente já tinha falado nisso na pintura da Renascença, olha a ideia de dramaticidade na pintura, embora você tenha uma imagem parada, veja a ideia de movimento que circunda a obra. Jesus
abençoa, partiu o pão e é reconhecido por seus discípulos. Olha as mãos aqui, os braços se movendo, o espanto dessa descoberta, como esse outro discípulo aqui à direita parece estar surpreso com aquilo, segurando na mesa, meio que se levantando. Olha a testa aqui, um tanto quanto enrugada. Isso é a cara desses princípios barrocos. Uma ideia também que está nas próprias personagens que representam os empregados ou os donos da taberna, espantados ali, acompanhando aquela cena. Uma coisa que importa muito para Caravaggio, veja que a figura que ele usa como modelo para Jesus não coloca... a arte barroca está muito ligada às igrejas, à arte sacra, já a gente fala mais disso. Não coloca aqui a auréola de santo, não pega os ideais de perfeição eurocêntrica, que são usados geralmente para as representações artísticas de Jesus. Então, uma grande marca dele, Caravaggio, né? Não do barroco como um todo. Passando aqui para um segundo texto, nós vamos ter um filme de 2002 de Ana Carolina chamado Gregório de Matos. Interpreta Gregório de Matos o artista baiano Wally Salomão. E nós vamos ter no filme, os textos são prioritariamente poemas de Gregório de Matos, e você tem toda uma ação dramatizada desses poemas, contando um pouco a história do poeta, o seu trajeto poético e o próprio Brasil da época, né? A Bahia e o Brasil da época, no início da nossa colonização. É rapidinho, tem 1 minuto e meio mais ou menos. Vamos prestar atenção aqui, depois a gente comenta. Tremendo chego, meu Deus, ante vossa divindade, que a fé é muito animosa, mas a culpa muito covarde. A vossa mesa divina, como poderei chegar-me, se é triaga da virtude e é o veneno da maldade? Como comerei de um pão que me dais para que me salve? De um pão que a todos dá vida e a mim temo que me mate? De um pão que é tão formidável, vendo que estás todo em tudo e estás todo em qualquer parte. Quanto a que o sangue vos beba, isto não, e perdoai-me. Como quem tanto vos ama, há de beber-vos o sangue. Beber o sangue do amigo é sinal de inimizade. Pois como quereis que eu beba para confirmarmos pazes? Senhor, eu não vos entendo. Vossos preceitos são graves, vossos juízos são fundos, vossa ideia inescrutável. Eu, confuso, neste caso, entre tais perplexidades, de salvar-me ou de perder-me, só sei que importa salvar-me. Pequei, Senhor, mas não porque em pecado. Bem, vejamos. Você tem aí um monólogo, né, nessa cena. Gregório de Matos está sendo interpretado pelo artista Wally Salomão, que é um poeta ligado ao movimento da Tropicália. Interpreta Gregório de Matos aí. Gregório de Matos, depois a gente vai falar um pouquinho mais da biografia dele em outro momento, mas ocupou funções ligadas à Igreja Católica e, embora tenha acabado se perdendo na própria língua, ele tem
um apelido pelo qual ele ficou famoso, o Boca do Inferno, suas poesias satíricas, escrachadas. Ele fala disso lá nos exercícios depois. E aí a fala dele é um poema também de temática religiosa, que é a grande referência temática do Barroco, os assuntos religiosos. E um poema em que ele se dirige a Jesus, isso é muito comum nos seus poemas religiosos, e toca em passagens bíblicas, em crenças ligadas ao catolicismo, em dogmas. A própria ideia de beber o sangue de Cristo, comer o corpo de Cristo, o vinho, o pão. Veja que está no ritual da missa, e ele questiona: por que eu vou beber o sangue do meu amigo? Então, a angústia desse eu sobre sua salvação, prostrado ante o altar, isso é muito a cara do Barroco e é uma vertente muito forte da poesia de Gregório de Matos, certo? Nós temos alguns barulhos aqui, essa época de quarentena, né? Tem obras na vizinhança, tem vizinho passando. Desculpe aí qualquer percalço, tá? O terceiro e último texto desse primeiro contato que a gente vai ter introdutório com o Barroco é uma escultura de Aleijadinho. Essa escultura hoje está no Museu da Inconfidência, lá em Ouro Preto. Então, ela aparece com alguns nomes: Cristo flagelado. Há muitas dúvidas sobre a data. Então, se fala desde 1750 até o final do século XVIII, então daí as interrogações. É uma escultura em madeira de pouco mais de 60 centímetros de altura. Veja, eu optei pelo título Cristo flagelado para você ter a ideia do flagelo ligado ao sofrimento de Cristo. O momento que Aleijadinho escolheu para representar a figura de Cristo. Antes da crucificação, depois da sua prisão, mas ainda antes da crucificação, a ideia de dor, de sofrimento, de violência que ele sofreu. Aqui você tem do lado esquerdo a parte frontal da escultura, e aqui do lado direito você tem uma parte do lado do verso, né? Do lado, digamos assim, de trás da escultura. Veja, você tem no rosto os olhos fechados, a boca aberta, como quem está ali sofrendo, como quem está sentindo aquela dor. Veja como isso alcança intensidade artística na musculatura contraída. Você vê aqui o peito, você vê aqui o abdômen, você vê a própria musculatura da perna contraído e sofrendo. A ideia da dor, a representação da dor humana de uma figura divina, que é um dualismo bem interessante para você entender aí. Na parte de trás, você pode supor que ele quis representar Jesus aqui ainda amarrado, né? Com as mãos para trás. Veja que a musculatura das costas estão contraídas, também com um princípio de dramaticidade. E chama a atenção aqui esses dedos das mãos de Jesus que estão faltando, né? Que algumas pessoas interpretam que Francisco Lisboa, né, o Aleijadinho, ele tem nas últimas décadas de sua vida uma doença que até hoje não é muito explicada. A gente vai conversar sobre isso na próxima videoaula. E ele perdeu dedos das mãos. Então, há quem entenda que nessa representação do homem com o divino, ele transpôs a própria dor, o próprio sofrimento físico dele, o artista, para o sofrimento de Jesus. Bem interessante aí de se discutir isso. Há algumas discussões se isso é uma falha mesmo, se é uma assimetria da obra. A gente conversa sobre isso depois. Por fim, chama a atenção, voltando aqui para o lado esquerdo, veja que você tem um pedaço de pano que cobre a nudez de Cristo,
e olhe os detalhes das curvas, das dobras desse tecido, lembrando lá da nossa videoaula das esculturas de Michelangelo, né? Isso se chama planejamento. Esses detalhes anatômicos também ficam do Renascimento para a escultura de Aleijadinho, ok? Então, qual é o sentido de a gente ter um primeiro contato com as obras que a gente vai ler, com os artistas que a gente vai debater e conhecer mais aqui? Você ter já uma primeira ideia, né, do que se vai estudar. Então você tem 3 obras de 3 gêneros artísticos diferentes. Você tem pintura, poesia e escultura. Você tem uma distância cronológica, né, entre Caravaggio, lá no início do século XVII, e Aleijadinho aqui, na segunda metade do século XVIII, pelo que dizem da data dessa escultura. Passando por Gregório de Matos, aí, que também está no século XVII. Você tem Jesus se revelando aos discípulos após a sua ressurreição. Você tem um eu lírico se dirigindo à divindade, discutindo passagens bíblicas, procedimentos dogmáticos do catolicismo, falando de salvação, de sua angústia ante essa existência humana. Você tem a representação de Jesus sofrendo fisicamente. O que tudo é isso? Isso é tudo o barroco, para você ter uma primeira ideia e ficar mais fácil a gente discutir depois. Temática religiosa, a questão do divino e do humano, a questão da violência, da dor, da angústia, certo? Tudo isso é muito a cara, independente de qual seja o gênero artístico ou artista, do barroco. E aí eu trouxe um comentário que está no livro da arte, que apresenta um pouco o que é o barroco para a gente, certo? O barroco foi um estilo que floresceu em Roma no início do século XVII e persistiu em toda a Europa, com intensidade variada, até o século XVIII. O nome vem da palavra italiana barocco, que significa bizarro ou extravagante. A arte barroca, em geral, se caracteriza por sua exuberância dramática e pelo apelo às emoções do espectador. Esse é assim que pronuncia lá a palavra italiana, tá mais frio. Veja, temos alguns destaques aqui nessa apresentação do que é o barroco. Primeiro, floresceu em Roma. Na verdade, a gente vai encontrar obras de Aleijadinho ainda no finalzinho do século XVI. Alguns manuais de literatura vão dizer que o barroco surge em Portugal, por exemplo, com a morte de Camões em 1580. Então, já no finalzinho do século XVI, certo? Embora cresça mais, se espalhe mais pela Europa, no século XVII, como está grifado aí. Mas a origem é Roma. Caravaggio italiano. Gregório de Matos aqui no Brasil, Aleijadinho aqui no Brasil. É uma escola de arte que está muito atrelada ao catolicismo, embora tenha sido cultuado em alguns países de feição religiosa protestante, como é o caso de Rembrandt lá na Holanda. Outro grifo importante, aí na quarta linha, ó, diz que o nome barroco vem do italiano e quer dizer bizarro ou extravagante. Também não é unânime isso, mas tem uma ideia importante. O barroco que busca aquilo que é feio, aquilo que é bizarro, que é agressivo. Se você pegar um quadro de Caravaggio em que ele representa Davi com a cabeça de Golias sangrando, olhos abertos. Lembra que a gente viu uma escultura de Davi antes da luta com Michelangelo, criada antes da luta, com o gigante Golias, representado por Michelangelo, perdão. Mas sereno, isso é a cara do Renascimento, equilibrado. Aqui não, que a gente pega a dor de Jesus flagelado, contraindo-se, sofrendo, certo? Tudo que está ligado ao barroco, seja na arquitetura, seja na literatura, é excessivo. Daí a ideia de extravagância. Mas outros livros, Literatura Brasileira de José Nicola, diz, por exemplo, que a palavra barroco pode ter vindo de um conceito aristotélico sobre
silogismo, sobre retórica, sobre silogismo, falando de jogo de ideias. Outro ponto muito importante, sobretudo para a literatura barroca, Gregório de Matos, a gente vai falar disso mais à frente, os sermões do padre Antônio Vieira. Vocês viram a exposição aí da professora sobre um sermão do padre Antônio Vieira, também aqui no nosso projeto. E há uma outra ideia que diz que o nome barroco tem a origem da língua portuguesa, que é o nome de uma pedra de formato irregular, que é outra ponte ligada a essa ideia do desequilíbrio barroco, irregularidade. Se você pega, por exemplo, as igrejas construídas na arquitetura barroca, elas não têm um único padrão arquitetônico. A irregularidade é uma dessas marcas, certo? Exuberância dramática, veja, a escultura e a pintura representando um momento, obviamente, parado da imagem, mas como você tem toda uma ideia de movimento ali. A própria angústia do eu lírico lá do poema de Gregório de Matos que a gente viu, um conceito de dramaticidade muito forte, porque o barroco abandona aquele racionalismo equilibrado que a gente viu no classicismo, na Renascença, e é uma arte absolutamente de emoções, de angústias, de dor, de subjetividade. Okay? A partir disso, a gente já pode discutir algumas circunstâncias contextuais que marcam esse movimento artístico, dividindo em dois pontos. Na Europa, como eu falei para vocês agora, surge e se propaga o barroco a partir do final do século XVI. Temos a continuação do Renascimento e do maneirismo na arte. O maneirismo é um movimento de arte que surge do Renascimento, ligado a uma espécie de arte pela arte, a umas temáticas mais profanas, mas marcam aí o século XVI, e quando esses movimentos vão enfraquecendo como grande expressão artística, surge o barroco como um movimento até um pouco de renovação estética, de ressignificação estilística, certo? Na religião, nós temos do século XVI, segunda metade do século XVI para o século XVII, tensão religiosa. A reforma protestante se propaga pelos países da Europa, a gente falou ainda agora, por exemplo, da Holanda, e você tem o catolicismo tentando retomar sua força com a contra-reforma. Então, eu coloquei um asterisco vermelho aí, porque esse é um ponto muito importante. Caso você se depare no Enem com uma questão sobre a habilidade de reconhecer o contexto histórico no texto artístico, seja ele pictórico ou literário, por exemplo, mas existe uma grande tensão religiosa. Então não é à toa que o eu lírico lá de Gregório de Matos está angustiado. Ele não sabe se será salvo. Então a ideia, a religião nesse contexto europeu é marcada por conflito. Como nós também podemos entender essa ideia de tensão, de conflito, o Renascimento se propagou pelos grandes centros europeus, com um pensamento de razão, com um pensamento de valorização do que é humano, antropocêntrico. Você deve lembrar aí da nossa aula anterior. Então, eu estou retomando tensões religiosas que foram muito fortes no fundamentalismo religioso católico medieval e agora dividido entre uma vertente protestante e católica. Então, há uma divisão do pensamento entre o homem e o teocentrismo, a ideia de Deus no centro de tudo, entre a razão e a fé. Essa é a grande chave do contexto europeu que dá origem ao barroco. Por isso que tanto desequilíbrio, por isso que tanto conflito, tanto dualismo. Marque bem isso aí no seu entendimento. Do ponto de vista político, nós temos a continuação daquilo que a gente discutiu um pouco nas circunstâncias contextuais da Renascença. O absolutismo é o grande modelo de domínio político, a centralização política que acaba com aquela descentralização lá feudal nas mãos do rei. Você tem, com fortalecimento do comércio, essa gênese do capitalismo moderno, que é o mercantilismo. Está muito ligado à ascensão burguesa, que a gente falou também disso na nossa aula anterior. A gente também citou lá como na transição da Idade Média para a Idade Moderna,
na expansão marítima comercial, que está ligada a esse mercantilismo, está ligada a essa ascensão da classe burguesa, representando aí uma terceira grande classe social nesse novo contexto de idade moderna. Se a gente partir aí desse contexto final do século XVI como início da própria idade moderna, e como resultado das grandes navegações, você tem o colonialismo, né? Nós aqui no Brasil, como colônia, nós herdamos esse barroco europeu, por exemplo. Então, isso é trazido para cá. E muitos desses centros barrocos estão ligados a essas questões coloniais. Você pega, por exemplo, a Espanha e Portugal, que a partir de 1580, quando o rei português Dom Sebastião morre e some lá na Batalha do Marrocos, você vai acabar em 1578, né? Isso acontece. Em 1580 você acaba tendo Portugal passando para o domínio espanhol. Então, são países muito católicos, estão muito voltados. Alfredo Borges comenta isso no livro História Concisa da Literatura Brasileira. Isso é comentado no livro Breve História da Arte. Como o barroco representa nesses países católicos essa visão catolicista. E isso é trazido para cá, na colônia. Um dos nomes do nosso barroco do nosso barroco brasileiro é um europeu, mas que trabalhou aqui nas suas missões, na Companhia de Jesus, que está atrelada lá à Contra-Reforma, a criação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola, é o padre Antônio Vieira. Então, você vai ter lá, isso ainda como herança no século XVIII aqui brasileiro, com Aleijadinho e sua arte sacra. Você entender como a gente herda, né, como colônia, com certo atraso até contextual, essas tendências de pensamento lá da Europa. Isso vai durar, pela nossa história colonial, isso vai durar ainda no final do século XIX. No século XX, o modernismo vai atualizar mais os ponteiros, como Oswaldo de Andrade vai dizer, mas aí já é outra história. Um pouquinho aqui do contexto brasileiro. O barroco chega aqui no século XVII. Bento Teixeira é considerado o marco inicial, né, com a publicação da Prosopopeia. Você tem Antônio Vieira, Gregório de Matos, e lá na arte sacra de Aleijadinho, no século XVIII, certo? Com um grande atraso do que foi essa arte sacra, essa arquitetura lá na Europa. Então, começando aqui pelo século XVII, aquilo que a gente acabou de comentar. O Brasil reverbera, reflete o catolicismo ibérico. Não esqueçam, Portugal está sob o domínio espanhol, então é ibérico, porque a gente está falando indiretamente da União Ibérica. A América Latina representa muito isso. Então, desculpa, o nosso barroco é isso mesmo, é católico, devoto, conflituoso, certo? Catequético, no caso de Vieira, por exemplo. Outro ponto importante é que se você pega o contexto de Gregório de Matos era baiano. Gregório de Matos, por suas sátiras, né, como eu disse a vocês, ele criou muitos inimigos, perdeu um posto importante em Portugal, voltou para a Bahia, depois foi exilado para Angola, e quando permitiram que ele voltasse ao Brasil, depois de muitas apelações, voltou para Recife. Então, a produção de Vieira também, mas no caso aqui da nossa aula Gregório de Matos, está muito ligada ao Nordeste e a essa sociedade do açúcar. Lembrando, nesses preceitos de representação artística da realidade, isso também é comentado por Alfredo Borges, como onde você vai ter o centro econômico, a gente pode dizer que a economia canavieira é a primeira grande atividade econômica da empresa colonial portuguesa aqui no Brasil. Você tem a centralização política e você tem as atividades culturais. Então, o que está no século XVII está muito atrelado ao Nordeste. Já lá no século XVIII, quando a gente for tratar das obras de Aleijadinho, elas estão muito atreladas às igrejas lá em Ouro Preto, em Mariana, por exemplo, lá em Minas. Por quê? Porque nós estamos já com a economia canavieira, obviamente, não se esvaiu,
esse tipo de exploração continua, mas já não é mais o centro das atenções político-econômicas, e a produção artística acompanha essa realidade material, né? Até do ponto de vista marxista, isso é bem explicado. Então, você tem, do final do século XVII para o século XVIII, descoberta do ouro em Minas. Vila Rica, que é o nome contextual aí de Ouro Preto, né? Ouro Preto é um nome mais contemporâneo nosso, chegou a ser até capital do país, e obviamente a produção artística está lá. Na arte sacra, na escultura, você vai ter Aleijadinho ainda atrelado ao barroco, e na literatura você já vai ter o arcadismo, né? E não à toa os poetas árcades vão estar no século XVIII, nessa sociedade mineira e ligada a esse ouro, ocupando grandes postos, serão protagonistas na Inconfidência Mineira, mas isso também é outro assunto, para quem sabe aí uma outra oportunidade. A partir dessa visita ao contexto, para você tentar fazer a relação entre essas obras de sua época, né, esse é o propósito, passemos agora para os pressupostos estéticos que norteiam a produção barroca. Por isso que eu estou colocando pressupostos estéticos gerais. Ok? Vejamos. Nós já sabemos dos textos que visitamos que tem uma temática cristã predominante. Isso vai ser a exceção da pintura dos países protestantes, que são iconoclastas, né? Lá com Rembrandt, por exemplo. Mas isso é para Caravaggio, para Velázquez, para El Greco na pintura, para Bernini na escultura também, não só para Aleijadinho. Você vai ter toda uma temática literária voltada para esse imaginário religioso, esse imaginário bíblico. Vieira e Gregório são grandes exemplos para nós aqui, né? Muitos episódios da Bíblia, muitas citações da Bíblia, você tem uma visão religiosa, espiritualista, que a vida material é uma enganação, por isso que a vida material é transitória, por isso que eu devo me preocupar com a salvação do espírito, e aí tem uma dualidade entre matéria e espírito, entre corpo e alma, que marca muito a arte barroca. Tudo isso é desdobramento, não se esqueçam, daquele contexto histórico importante que eu botei um asterisco lá pedindo para vocês memorizarem. O contexto religioso é muito forte. Nós estamos em países de expressão católica. Mesmo aqui na América existe um reflexo disso. Então, essas angústias religiosas, você vai ter, por exemplo, em meados do século XVI, o Concílio de Trento, que defende, ante esse contexto de reformas, enfraquecimento da igreja no início da Idade Moderna, que a arte sacra ela deve ser uma arte catequética, ela deve servir para converter. Então, as ideias de terror, as ideias de salvação, de pecado, elas representam isso, certo? Nos nomes possíveis que deram origem ao barroco, o barroco é desequilíbrio, a arte de conflitos. E aí eu coloquei com o nome de dualismo, mas é tudo sinônimo. Lembra lá, o teocentrismo dessa temática religiosa, sobretudo contra-reformista, retomada lá da Idade Média, Deus no centro de tudo. Mas a cultura ocidental já está impregnada da retomada dos valores clássicos, antropocêntricos, que o homem tem seu lugar. Então existe esse conflito entre o que é do homem e o que é de Deus. Você viu lá Jesus, uma figura divina, sentindo uma dor humana na escultura. Você viu o eu de Gregório de Matos, o eu lírico, se dirigindo a Jesus. Então você tem um desdobramento, vou até destacar aqui com a setinha do mouse, entre a fé teocêntrica, católica, cristã, e sobretudo católica, e a razão clássica, que também vem do antropocentrismo. Você vai ver comigo um poema de Gregório de Matos, ele tentando convencer racionalmente Deus que ele precisa ser salvo. Você tem as ideias entre céu e terra, entre Deus e o homem, entre a alma e o corpo, entre pecado, perdão, belo e feio, e por aí vai. Mas é tudo desdobramento entre esses pontos históricos que a gente viu: Renascimento, cultura clássica, cultura medieval retomada, catolicismo.
E há um paradigma, se você pegar aqui, né? O teocentrismo, fé, céu, Deus, alma, o perdão, aquilo que é bonito, que é divino, e, igualmente, entre o que é antropocêntrico, a razão clássica, o que é terreno, o que é humano, o que pertence ao corpo, o que é pecaminoso, o que é feio, tudo isso aparece muito como construção, leitmotiv, digamos assim, dessas obras barrocas. Isso tudo dá uma ideia de tensão e desequilíbrio. Não existe mais harmonia, não existe mais divisão equitativa, é tensão. Distribuição de personagens, uma linguagem muito rebuscada, Gregório de Matos dizendo o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte, mas se a parte faz o todo sendo parte, não se diga que isso é parte sendo todo, como isso é confuso. É claro, escuro, é você pegar uma superfície de um altar católico aqui em João Pessoa, por exemplo, você vai ter isso nas naves, nos altares da igreja de São Francisco, muita informação, muito relevo, baixo relevo, alto relevo, isso é a cara do barroco, ok? Por isso que se diz que a arte barroca é uma arte de forma rebuscada, muito elaborada. Seja nos jogos de palavras da literatura, seja nesses requintes das esculturas, seja nesses jogos de claro e escuro, de bonito e feio das pinturas, certo? Mas isso tudo é desdobramento da mesma ideia e tudo passa em torno disso, caso você se depare com uma questão de interpretação de alguma obra barroca, de uma questão que solicita você que tenha um reconhecimento estético, passa por isso. Religião, tensão, desequilíbrio, homem, Deus, bonito, feio, terra, céu, etc. Ok? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Antes da gente seguir, vou tomar uma aguinha aqui só, com licença. A garganta já estava seca, obrigado, vamos seguindo. Depois dessa visita introdutória, a gente teceu um panorama sobre a época, sobre estilo, estética, né, como criação artística. Vamos parar para nos deparar aí em Caravaggio, né, o grande pintor italiano, para muitos o pai da pintura barroca. Temos outros grandes mestres, né? Diego Velázquez, na Espanha. Na Espanha também é o Greco. Mas Caravaggio é fantástico. Temos um retrato pintado aí por Otávio Leone, dele, um gênio de biografia cheia de percalços, de problemas, de excentricidades. Vamos conhecer 3 quadros dele para tentar montar um entendimento mais panorâmico da sua obra. Como eu disse a vocês, ele produziu ainda no final do século XVI. Essa é uma das primeiras obras dele. Em 1596, temos aí o quadro Baco. A efeito do que a gente fez lá sobre o Renascimento, trouxe um comentário crítico. O livro 1000 Obras-Primas da Pintura, assim comenta o quadro Baco de Caravaggio. Esta é a primeira vez na história da pintura que o tema de Baco é usado como pretexto para a representação de coisas como frutas ou um copo de vinho. Trata-se de uma das primeiras obras de Caravaggio, mas nela já se vê elementos do estilo do artista, como o tenebrismo e a natureza morta em primeiro plano. Vejamos, Baco, essa figura aqui, é um deus lá da religião clássica. Baco, mais citado em Roma, a gente falou um pouco dele quando citou os Lusíadas na aula passada, correspondente a Dioniso, né, na mitologia grega. Ele é o deus do vinho, do prazer, das sátiras. Então você tem aqui, ó, acompanha a setinha do mouse, uvas em seu cabelo. É o deus do vinho, não à toa ele está segurando na mão esquerda uma taça de vinho. Nota que ele parece estar oferecendo, né, ao espectador do seu quadro. Uma coisa bacana assim, ó, Baco é pretexto
para frutas e vinho, porque ele está atrás, está segurando o vinho, tem frutas na cabeça e à frente dele tem um cesto de frutas. Esse cesto de frutas traz para a pintura ocidental a ideia da natureza morta, que é a natureza que geralmente está em decomposição ou que foi retirada já do seu local natural. Exemplo clássico seria, exemplo assim, que você vai achar fácil no Google, Girassóis, né? Quadro lá belíssimo de Van Gogh, certo? Quando se cita tenebrismo, é um conceito de pintura, de você trabalhar com sombreamento ou com jogo de claro e escuro, certo? Que é, quando se fala de pintura barroca, passa por isso na maioria dos pintores. Note aqui, ó, mais uma vez, como a parede é escurecida e parece que você tem um foco de luz sobre o personagem representado e a mesa. Jogo de sombras, que você vai ter aqui, por exemplo, da garrafa de vinho para a mesa. Mas isso é um conceito artístico de oposição da estética barroca, mas isso também vai dramatizar a figura que está sendo representada, vai valorizar mais isso, como a gente viu lá na ceia em Emaús. Pegando primeiro, o primeiro plano, que é a mesa, o que é essa natureza morta? Acompanha aqui, ó. Você tem buracos nas frutas, você tem manchas escuras, você tem aqui, ó, uma romã já apodrecida, aberta, os gominhos aí caindo. Isso é a natureza morta. Mas o que é que isso tem a ver com o barroco que a gente falou lá? Isso é uma representação sobre a vida material, que é passageira, que tudo morre. Alguns estudiosos gostam de dizer que o barroco é muito pessimista nesse sentido. E se usa uma expressão em latim até para isso. Locus horrendus. Como a vida material e o mundo material representam um local horrível, de enganações, de coisas passageiras. Esse vinho tem a ver com o fato de você estar representando um deus do vinho, e do ponto de vista interno da pintura, tem a ver com essa taça aqui, ó. Veja que ele está oferecendo ao espectador esse vinho, e uma interpretação bastante plausível, de que eu gosto muito, ele está dizendo a você que observa o seu quadro. Note como ele parece encarar você que está olhando o quadro. Ei, a vida material é rápida, é efêmera. Eu sou uma divindade clássica. Eu não tenho preocupação catolicista. Vem aproveitar os prazeres da vida comigo. Tome esse vinho comigo. Essa é uma interpretação que eu acho bacana. Por isso que ele oferece. Veja como outra ideia. Aqui, ó, Caravaggio pediu para um modelo se enrolar, acho que num lençol, que cobre parte do seu corpo e parte desse divã aqui, desse sofá. Esse sofá aqui está querendo dar uma ideia clássica, né? Os sofás, os divãs gregos e romanos. Mas veja como tem uma parte à mostra que acompanha a setinha, para dar uma ideia de dualidade, né? Isso é contemporâneo, eu estou só representando. Ao mesmo tempo que a nudez dessa parte do corpo, como uma divindade clássica ligada ao prazer, conota sensualidade. E essas temáticas de sensualidade, de prazer, são muito problematizadas no barroco. Se você pegar, por exemplo, um quadro Vênus e Cupido, de Diego Velázquez, você vê uma Vênus absolutamente sensual, e toda uma problematização religiosa barroca acerca disso. Se comenta um pouco esse rosto andrógeno dessa divindade, um Baco jovem, isso é uma tendência do pintor, de representar figuras de maneiras diferentes. Você pegar um quadro dele muito citado da deposição de Cristo, quando Jesus é retirado da cruz, você pega um Cristo envelhecido, você pega uma Maria envelhecida, muito diferente do imaginário da iconografia católica. Ele até teve que responder a muitas perguntas sobre isso, certo? Então, chama a atenção aqui, ó, esse lacinho preto que não sei se é só um enfeite, se tem a ver com o adágio da roupa, mas
queria chamar a atenção, por fim, para uma coisa muito comum em Caravaggio e no Barroco, certo? Primeiro, não esqueça, é uma escola muito ligada à temática cristã, sobretudo católica, mas alguns pintores, Diego Velázquez representa isso, mantém a temática clássica, que vem do Renascimento. Então você tem uma divindade clássica. Indico para você procurar no Google, ver o quadro Narciso, também de Caravaggio. Belíssimo. Que além de ter uma temática do mito de Narciso, que é um mito grego, você tem aqui uma questão que eu quero chamar a atenção para vocês. Ó. Olhe os reflexos de luz na garrafa de vinho e na própria taça. Não dá para a gente ver, talvez ao vivo seja mais fácil, se tiver acesso ao quadro. É um quadro, acho que mais ou menos 90 centímetros. E os estudiosos, o livro Breve História da Arte fala disso, dizem que está refletido aqui, nessa garrafa de vinho, a própria imagem de Caravaggio pintando o quadro. Está refletido nesta taça o próprio Baco. Talvez se você pegar uma boa versão desse quadro na internet, você dê um zoom e encontre. Mas esse tipo de jogo de imagem na pintura barroca não é coisa só de Caravaggio. Você vai encontrar Diego Velázquez, esse quadro, por exemplo, de Vênus que eu citei para vocês. O outro quadro que eu falei agora é de Caravaggio, Narciso se olhando na água. Então, o jogo de imagens. Diego Velázquez, esse pintor espanhol barroco, tem um quadro belíssimo que fala sobre isso, que mostra isso, melhor dizendo, também, que é As Meninas, que no espelho você vê o que é que o pintor está retratando, quem está posando para ele, porque é um autorretrato lá. Então, bem interessante esse tipo de jogo de imagem, certo? Passando aqui para uma imagem B, confesso a vocês que essa é uma imagem de que eu gosto muito, talvez a minha imagem preferida de Caravaggio, A Dúvida de Tomé. Em algumas traduções, A Dúvida de Tomás. Temática bíblica agora, certo? Lembre que Tomé é aquele que duvidou da ressurreição de Jesus. Tem aquele famoso adágio, né? Ele precisou ver para crer. Veja a cena, vamos ver o que é que o livro da arte comenta sobre esse quadro, que é de 1599. Logo após a crucifixão, São Tomé toca as chagas de Cristo para verificar se são reais. Ele duvidou, né? Precisou tocar para acreditar que Jesus ressuscitou. As cabeças de Cristo e dos 3 apóstolos são o foco da composição. Aqui, ó, a parte central superior do quadro. O momento é intenso, é dramático, é de movimento. Note aqui, ó, como Jesus, com a sua mão esquerda, segura a mão direita de Tomé e traz para a sua chaga, embaixo do peito, que é a ferida lá da lança, né? O soldado romano colocou a lança no peito de Jesus. Então tem ideia de movimento e tensão. Os apóstolos olham para o São Tomé, que com a testa profundamente sulcada, mergulha seu dedo no flanco de Cristo. O dedo está entrando, a pele está se levantando. Olha a testa dele aqui enrugada, olha o rosto contraído, está um pouco nos outros apóstolos também. Olha como Jesus está sereno, né? E aí mais algumas coisas para a gente conversar. É um quadro de intenso realismo fotográfico, que está um pouquinho aqui até em Baco. Você vai ver aqui, ó, por exemplo, as unhas sujas do modelo são pintadas. Aqui, ó, as unhas sujas de Tomé. Olha a aproximação com a gente tem a impressão que é uma fotografia, né? Belíssimo o quadro, perfeito nesse sentido. Olha aqui, ó, a túnica rasgada, os olhos arregalados. Isso é uma propriedade do estilo de Caravaggio, de retratação realista, de representação realista. E a própria ideia dramática de todo um movimento, de toda uma tensão que envolve a cena. Retomo a ideia, ó, de assimetria. Veja que o quadro está partido aqui ao meio, e ao lado direito você tem 3 figuras, e ao lado esquerdo uma. Olha o jogo de claro e escuro, você se acostumar a ler as pinturas. O quadro
mostra um pano de fundo obscuro para a luz. Olha a sombra aqui, por exemplo, da cabeça de Tomé no seu corpo. Um foco de luz sobre as personagens para dramaticamente dar uma melhor perspectiva, um enfoque nelas. Olha como Jesus se destaca entre os outros, porque está sozinho na metade esquerda, porque sua roupa e sua pele intensificam esse foco de luz e porque ele está sereno. Então, quem Tomé representa? Eu preciso tocar, ver para crer. Ele representa a razão no dualismo barroco. E quem é Jesus? O maior ícone da fé no Ocidente. Então, você tem um dualismo perfeito entre fé e razão, entre o divino e o humano. Certinho? Damos aí uma última contemplada no quadro para a gente passar para a última imagem de Caravaggio. A vocação de São Mateus. Vejamos aí, é um quadro aí, ó, de 1599 para 1600, também de uma primeira parte da produção pictórica de Caravaggio. Caravaggio ainda é jovem, né, estudando. E vejam que o livro é uma coleção da editora Abril, né, de grandes mestres, que é um exemplar só sobre Caravaggio. Vejamos o que... Deixa eu só colocar aqui o carregador para a gente não apagar. Veja o que esse livro coloca sobre esse quadro. A vocação de São Mateus mostra o momento em que Jesus convoca Mateus para segui-lo. Por isso que é a conversão de São Mateus. É outro título que às vezes aparece sobre esse quadro. Mateus está aceitando sua vocação para apóstolo de Jesus. A cena retratada por Caravaggio se passa em uma taverna, assim como a ceia em Emaús, outra coisa comum em Caravaggio. Retratar cenários mais simples do cotidiano humano, mesmo para figuras divinas. Tem um quadro dele, de A Virgem com os Peregrinos, que causou muita polêmica por conta disso, né? A Virgem Maria com o menino Jesus recebendo na porta de sua casa peregrinos. Cristo está à direita, precedido por São Pedro, e estende o braço na direção de Mateus, que faz parte de um grupo de homens à esquerda em torno de uma mesa. Então vejamos, ó. À direita nós temos Jesus, até com a auréola de divino aqui, e Pedro na frente dele, para convocar os outros apóstolos, né, já na companhia de Pedro. Veja que o princípio de dramaticidade e movimento, eles estão entrando, Jesus aponta da direita para a esquerda na nossa observação, e Pedro meio que está confirmando, é esse aí. E quem está aqui do lado esquerdo está se movimentando, né? Porque tem moedas aqui, porque Mateus era um coletor de impostos. Veja que tem esses dois aqui estão olhando essas moedas, mas esses três, entre eles Mateus no centro, estão ouvindo essa conversa, estão vendo que estão sendo apontados. Inclusive, olha aqui, ó, a setinha do mouse. Mateus pergunta: estão falando de mim? Sou eu a quem você se refere? Todo um princípio de movimento intensificado. Veja aqui, ó, a entrada de luz aqui, ó, na parede, passando pela janela, mas olha como está escuro aqui. Veja como o chão está parte claro, parte escura, isso é a cara do barroco, né? No primeiro momento você pode até pensar que é essa personagem que estão se referindo, mas é no centro Mateus, e a mão dele ali, ele reconhece que está sendo chamado, né? Veja que interessante, ó. Mais uma vez há uma assimetria entre os grupos de personagens, 5 sentados à mesa e 2 em pé à direita, enquanto os outros estão à esquerda. Eles estão mais acima, né? Olha o movimento da sombra como acompanha isso aqui, porque estão em pé, os outros estão sentados, um de costas, um meio de lado, esse meio inclinado, os outros dois de frente. Isso é a cara do barroco, da dinamicidade e do desequilíbrio imagético do barroco, certo? Principalmente na pintura. Além disso, você tem
uma ideia de humanos com a contraposição ao divino, né? Que Jesus está, o único que está com a auréola aí, ele está chamando para uma vida santa. Bem bacana aí dentro desses meandros da pintura de Caravaggio, do Barroco. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessas leituras. Vamos fazer um panorama aqui sobre as marcas estilísticas, as marcas estéticas, os procedimentos formais que mais são marcantes em Caravaggio a partir desses 4 quadros dele que nós vimos. Temas religiosos, ceia em Emaús, a gente viu agora a vocação de Mateus, por exemplo, certo? Mas a manutenção de temas da mitologia clássica, até mesmo pelos estudos nas escolas de arte que alguns pintores barrocos faziam, ainda reproduzindo, estudando as pinturas lá da Renascença, certo? A gente viu Baco, eu citei para vocês, Narciso. O jogo de claro e escuro que está nos grandes mestres da pintura. Você pega Jesus crucificado de Velázquez, Jesus seminu na cruz, né? Só com um pano cobrindo a sua parte da cintura, um foco de luz muito grande e um pano de fundo preto para dar destaque. Rembrandt é um grande craque nisso. Dê uma olhadinha depois. A gente viu como ele intensifica a luz sobre as personagens e coloca ao redor do cenário mais escuro, né? É sempre muito realista, porque ele representa sem idealizações, sem a perfeição da beleza pressuposta pela iconografia católica, eurocêntrica. Há escândalos, diz que ele usou, por exemplo, um quadro que ele pinta a morte de Maria, uma prostituta como modelo, que é um quadro polêmico, até rejeitado. E os princípios de dramaticidade, né? de movimentação, que vem da pintura da Renascença e fica aqui. Por fim, a partir de tudo isso, uma ressignificação do imaginário ocidental, Jesus mais envelhecidos, menos belos, entre aspas, para o padrão eurocêntrico, uma Maria envelhecida, certo? Um grande pintor, um grande marco para a pintura ocidental. Nesses minutos finais, vamos conhecer aqui a poesia de Gregório de Matos Guerra, O Boca do Inferno, poeta baiano. Sua obra também tem muita poesia satírica, com pornografias, com críticas, mas a gente vai se concentrar por hora na sua poesia lírica, sentimental. A gente já sabe isso da aula anterior, do eu que canta seus sentimentos, suas angústias. Gregório, como eu disse a vocês, era baiano, foi viver em Portugal, ocupou cargos de importância lá, mas perdeu por conta da sua língua mordaz. Veio para a Bahia revoltado, Alfredo Bosio o chama de um intelectual revoltado com tudo e com todos. Então, sua poesia satírica é uma poesia de rebeldia contra tudo e todos, dos governantes aos mais humildes. Um crítico do mundo, como ele diz lá num poema satírico dele: neste mundo é mais rico quem mais rapa. Então, os ladrões se dão bem. Em outro poema ele diz que a cidade da Bahia é isso: todos os que não furtam, muito pobres. Então, há uma crítica contra tudo e contra todos. Bosio chama a atenção para o fato de que ele só não critica as mulatas, que para elas ele escreve uma poesia pornográfica. E isso acabou fazendo com que ele fosse talvez o primeiro maldito da nossa cultura brasileira. E sua obra não foi publicada em vida, então você pode encontrar às vezes poemas com versões diferentes de livro para livro. As primeiras publicações de seus poemas datam do século XX, então ele viveu no século XVII, veja aí, 300 anos mais ou menos de distância cronológica. A Academia Brasileira de Letras fez isso, e um estudioso chamado James Amado. Mas aí as versões divergem um pouco. Existe até dúvida sobre os poemas dele, como Homero, por exemplo, na literatura grega. Assim. Não foi uma publicação dele, né? Pessoas que conheciam a obra dele retrataram. Então, para conhecer um pouco mais sobre sua obra, vamos visitar 3 sonetos dele.
Soneto daquela forma lá do Renascimento, que também fica na literatura barroca. Soneto de Petrarca, da Renascença italiana, que foi muito cultuado por Camões, a gente lê um soneto dele, certo? Não esqueça, são 3 sonetos para a gente visitar 3 temáticas líricas dele. Vamos deixar a sátira para depois. A Dona Ângela. Tem vários poemas dele dedicados a figuras femininas. Dona Ângela, Maria, então, até se comenta que são esposas dele e tal. Claro que esse nome aí tem um sentido simbólico. Vamos ler esse soneto aí e comentá-lo, tá? Vamos lá. A Dona Ângela. Acompanhe a leitura. Anjo no nome, angélica na cara, isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente? Em quem, se não em vós, se uniformara? Quem veria uma flor que a não cortara de verde pé, de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Se como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Vejamos, você tem aqui a figura do anjo barroco. Ângela, do grego ângelos, anjo. Anjo no nome, angélica na cara. Anjo que tenta, que não guarda. O anjo barroco, a mulher que é um anjo que parece anjo, mas não é, mas é meio demoníaco. Ele canta muito isso em seus poemas, no que Frederico Barbosa, no que Clélie Bellesi, no que Teresa Cochat e Roberto Cerejo chamam de lírica amorosa dele. A mulher que é um anjo na aparência da sua beleza, mas que traz o pecado demoníaco do desejo, da carne, e esse nome intensifica essa simbologia, no caso. Vou destacar algumas coisas aqui, já a partir desse nome, né? Que ela é anjo no nome, Ângela, mas é angélica na cara. Ele está brincando com as variações do nome anjo, mas não esqueça, se ela é só anjo no nome e na cara, ela é superficialmente anjo. Ela é aparentemente anjo. É uma temática provavelmente muito ligada à beleza angelical, à pureza aparente da figura feminina. Mas veja que no segundo verso, vou colocar aqui a setinha para a gente ir orientando a leitura, ele já, dentro do dualismo barroco, da ambiguidade barroca, ele mistura uma simbologia. Mas ela é flor e anjo. Ela é flor, e aí você vai entender a simbologia de flor, uma simbologia feminina, né? De delicadeza, de beleza, mas também de sexualidade feminina. Certo? Então, ela é anjo, mas ela é flor. Aí veja como ele brinca com as palavras no terceiro verso. No segundo ela é flor e anjo, no terceiro ela é angélica flor, ou seja, é anjo e flor. Anjo, florente, anjo e flor. O jogo de palavras, a troca de posições, faz parte do rebuscamento barroco, né? A gente vai falar disso com mais atenção já já. E aí ele pergunta a ela, quem, se não em vós, uniformiza isso? Ou seja, ela junta as duas coisas, uma aparência de anjo e uma essência de flor. E aí, olha o segundo verso, a segunda estrofe, desculpa, os 2 primeiros versos. Quem veria uma flor que a não cortara de verde pé, de rama florescente? Ou seja, a parte dela, anjo, o que é que você faz quando vê uma flor bonita? Você tem vontade de cortar e guardar para si. Do ponto de vista amoroso, isso é desejo. Estou vendo uma mulher bonita, estou vendo uma sensualidade e eu desejo-a para mim. Ele fala muito disso em seus poemas lírico-amorosos. Um outro, cujo primeiro verso é: não vira em minha vida a formosura. A formosura não pode ser vista porque ela traz o pecado, e é isso que ele está colocando. Nessa visão, uma visão medieval, né? Tanto quanto patriarcal, problemática para os dias de hoje, mas que é retomada nesse século XVII, nessa visão contra-reformista. A gente já discutiu isso aí. É machista, é patriarcal nessa visão de hoje, é preconceituosa, ok, mas
contextualizando, tem uma justificativa histórica religiosa de tentar retomar esse pensamento medieval católico, né? E aí veja os 2 últimos versos dessa primeira estrofe. E quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus eu não idolatrara. Então, ela é flor que eu desejo para mim, mas ela é anjo e eu idolatro. Idolatria no sentido religioso, né? E esse é o conflito, essa é a mulher barroca. Feminina, sensual, sexual, carnal, mas com a aparência angelical, divina, uma imagem religiosa. Em outro poema ele diz que a mulher é uma mentira de anjo. Ele diz, em anjo se mentia. E aí veja a terceira estrofe e a quarta, devia até ter destacado esse si, um si condicional. Se sois um anjo, você deveria ser a minha guarda, você deveria ser o meu custódio, a minha proteção. Você deveria me livrar das tentações diabólicas. Mas, olha a conjunção adversativa, e as contradições são próprias do barroco, como eu disse a vocês, mas você não é isso. Você é anjo só na aparência. Você não me guarda do diabo. Pelo contrário, por ser bela, por ser galharda, charmosa, elegante, você é um anjo que me tenta e não me guarda. Veja, eu tenho oposições antitéticas entre flor e anjo, entre o que ela tem de divino e humano, entre aparente e essencial. E aqui eu tenho as contradições levadas da antítese para o paradoxo, digamos assim. Ela é um anjo que, em vez de guardar, tenta. Então, ela é um anjo, nas oposições aí, que ela não faz o bem, ela faz o mal. Ela é um anjo que, do ponto de vista de sua função, ela não traz custódio e guarda, ela traz tentação. E não esqueçam que no imaginário religioso católico, o anjo que tenta é Lúcifer, é o diabo. Por isso que se diz que no barroco a figura feminina é confundida com a própria ideia diabólica do pecado, do desejo, com sua sensualidade, com sua beleza. E aí você tem toda essa visão patriarcal. A culpa não é do homem que deseja. A culpa é da mulher que suscita o desejo, só por ser vista. Isso também é tematizado num quadro que eu indico para vocês conhecerem, de Rembrandt, de Betsabá, ou Betsabeia, né, recebendo a carta de Davi. Ela saiu do banho, está lá seminua no quadro, e é essa beleza que faz Davi pecar. Não é Davi que peca. É interessante essa visão, como pode ser problematizada, discutida, numa questão aí bacana, né? Para você lidar com o barroco. O segundo soneto que nós vamos ver dele tem como título, lembrando que esses títulos variam de publicação para publicação, por conta daqueles problemas dele não ter publicado nenhuma obra em vida, né? Moraliza o poeta nos ocidentes do sol a inconstância dos bens do mundo. Vamos ler, tomar uma aguinha aqui. Acompanha. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras, morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falta a firmeza. Na formosura não se dê constância. E na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância. E tem qualquer dos bens, por natureza, a firmeza somente na inconstância. Veja, o poeta está moralizando, está pensando, ao ver o sol no ocidente, se pondo, provavelmente, essa simbologia do sol que se põe, encerra o dia, encerra a luz e simbolicamente a própria vida. A inconstância de todos os bens materiais. Mais uma vez é um soneto de origem clássica, e a gente, para interpretar e para se acostumar a ler os poemas de Gregório a partir das temáticas barrocas que a gente já conhece,
Vamos destacar algumas coisas. Olha o primeiro verso. Nasce o sol e não dura mais que um dia. É um sol que se põe e traz essa reflexão para o eu lírico. No dizer dos críticos, é uma reflexão filosófica, né? Que ele está refletindo sobre a própria vida. Veja, você pega, isso está numa tradição cultural ocidental, desde o episódio lá entre Édipo e a Esfinge, esse mito que ficou para a gente, que o ciclo do dia é o ciclo da própria vida. Então veja, o sol nasce, é a vida que surge, mas o sol se põe, a luz se acaba, a vida se acaba. Esse é o ciclo da vida. Ele pensa a partir dessa imagem. E aí, quando o sol se põe e a reflexão vem, o que é que ele nota? Acompanha aqui a setinha. Depois da luz do dia vem a noite escura. Olha a antítese. Olha, antítese, o jogo de ideias contrárias. Anticontrário, né? Teses contrárias, ideias contrárias. A luz do dia e a escuridão da noite. Na triste escuridão da noite, morre a formosura, a beleza do dia. Outra oposição. E na tristeza, morre a alegria. O morre fica implícito aqui num zeugma, né? E tristeza, alegria, beleza, feiura, formosura, dia, noite, as oposições, os ciclos do tempo, da vida passando. Aqui na segunda estrofe, eu marquei as perguntas. Se o sol nasce para morrer, para que nasce? Se a luz é bonita, ela é positiva, por que nós não vivemos só na luz e temos que visitar a escuridão? Por que a luz não dura? Por que a beleza se transfigura, se transforma? Por que o que o que é bonito tem que acabar feio? Lembra lá da natureza morta de Caravaggio, lá em Baco. As frutas bonitas, mas apodrecendo. Como o gosto da pena assim se fia? Fiar no sentido de se acabar. Porque o que é bom tem que acabar. Agora me digam, reflitam. O poema faz perguntas, a gente já tratou disso lá em Camões, que não são respondidas. Para deixar o leitor pensando, por isso que é filosófico. E aí, o resumo. Se o sol nasce para morrer, para que nasce? Se a luz é boa, por que temos que viver o escuro? Por que o que é alegre tem que ficar triste? Porque tudo se acaba. Na verdade é filosófico porque ele está falando sobre a própria vida humana. Se nós nascemos para morrer, para que nascemos? Qual o sentido disso? É filosófico? Olha a angústia. Né? Olha a razão tentando entender uma coisa que a fé justifica. Mas a razão não consegue chegar. Por isso que as perguntas são sem respostas. Olha a terceira estrofe. Mais uma vez a conjunção adversativa das contradições. Que são muito marcantes. Olha a inconstância dos bens. Que é isso aqui. A inconstância dos bens do título está aqui. No sol, na luz, falta firmeza. Porque o sol morre de noite. Porque a luz vai virar escuridão. Porque a beleza não é constante. Porque tudo que é bonito fica feio. E tudo que aquilo até junta num paradoxo, né? As duas ideias opostas em uma só. Na alegria se sente tristeza. Não é que eu estava alegre e fiquei triste depois, é tudo num momento só. O que você vai ver em outro poema dele, que eu indico para vocês lerem aí, conhecer mais, é A Vaidade, Fábio, nesta vida. Tudo é efêmero, tudo que é material passa. O espiritual fica, né? Então por isso que eu não posso ter o prazer carnal. Olha o outro poema, que é efêmero. Preciso me preocupar com a salvação, que é eterna, dentro daquelas tensões barrocas. Então, olha a última estrofe, ele diz: começa o mundo, esse mundo é o mundo material, pela ignorância. Por quê? Eu não sei de onde vim, para onde vou, não sei por que vim, não sei porque eu tenho que passar por isso. Olha as perguntas não respondidas na segunda estrofe. Não tenho resposta para elas, eu sou ignorante, do ponto de vista da razão, não da fé nesse caso. E os bens, que são os bens do mundo, que são os bens materiais, luz, sol, beleza, alegria.
Só são firmes na inconstância. A única certeza que temos é que vamos morrer. A única coisa firme é a inconstância. É um paradoxo, né? A única coisa certa é a incerteza. A única coisa que temos na constância é a inconstância. O paradoxo unindo os opostos, porque é a única certeza que temos que tudo que é vivo vai morrer. Essa é uma grande temática filosófica da lírica angustiada de Gregório. E o último soneto que vamos visitar dele, que seria mais ligado a uma temática religiosa, certo? A Cristo, Senhor nosso, crucificado, estando o poeta na última hora de sua vida. O título também é circunstancial, ele pode mudar de publicação para publicação, que ele está querendo explicar o que é que o poeta, no caso é o poeta como eu lírico, né, estava pensando na hora que cantou seu sentimento, ou escreveu o texto, no caso do poeta. Leia comigo como a gente viu o primeiro poema dele lá do filme, do trecho do filme, que eu trouxe para ilustrar. Um eu lírico angustiado com a sua vida material, se vai ser salvo ou não, se dirigindo à divindade. Acompanha. Meu Deus, que estás pendente em um madeiro, em cuja lei protesto viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme e inteiro. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer, é, meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai, manso cordeiro. Muito grande é vosso amor e meu delito, porém pode ter fim todo o pecar, e não o vosso amor que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Veja, se dirige com angústia a Cristo crucificado, e a temática é salvação. Destaquemos aqui, ó. Meu Deus. Primeiro verso, você tem um vocativo para a divindade. Outro soneto dele, religioso. Pequei, Senhor. Então sempre tem lá. Ele está se dirigindo a Jesus. Em forma de oração, como algumas questões colocam. Né? Ele ora a Jesus. Ele faz uma interlocução a Jesus. Justificando o título, veja aqui uma metonímia de material pelo objeto. Jesus está pendendo numa madeira. Jesus está numa cruz feita de madeira, né? Jesus crucificado. Eu me dirijo a Jesus crucificado. Como ele diz em outro poema, que os olhos estão fechados para não castigar-me. Os olhos de Jesus lá na cruz. Veja uma oposição bem interessante aqui, ó. Na lei de Jesus, na santa lei, Gregório que até ocupou posições eclesiásticas, né, formado em direito canônico, segundo alguns, nessa lei cristã, eu protestei viver, eu reclamei viver. Mas agora é uma lei santa que eu quero morrer. Não esqueça que o poeta está na última hora de sua vida. Veja a oposição entre viver e morrer, entre protestar e ter uma visão mais complacente, né? Olha, eu vivi a vida toda protestando contra essa lei, pecando, fazendo coisa errada, mas agora que eu vou morrer, eu quero morrer na vossa santa lei. Não esqueça que o cara não é chamado de boca do inferno, de notabilíssimo canalha, como ele é chamado em algumas outras referências, de graça. Ele está brincando até com a própria interlocução a Jesus, né, que faz. Por que ele está procurando Jesus apenas nesse momento, na igreja, como a gente viu lá na ilustração do filme? Porque ele está vendo a sua vida anoitecer. Será? A vida dele está anoitecendo, é o momento derradeiro, o último momento. Nós temos aí um eufemismo, né? Figura de linguagem que suaviza. Está morrendo. Por isso que ele procura Jesus. E aí vem outro vocativo. É, meu Jesus, a hora de se ver, a brandura de um pai, um manso cordeiro. Veja como ele coloca Jesus em xeque. E não é um único poema que ele faz isso. É, Jesus, eu vou morrer. Eu vou ver se você realmente é um manso cordeiro. Como é dito em toda uma liturgia cristã católica. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Ele usa pai, veja aí nesse quarto verso, e cordeiro com letra maiúscula. Será que você é cordeiro mesmo? Será que você é manso mesmo? Será que você é meu pai? Vou ver agora, vou precisar de você agora que eu vou morrer. E veja como a ideia de salvação já está implícita aí.
Você só é gente boa mesmo se você me salvar. E aí, olhe como ele vai argumentar agora. Porque não esqueça, é um assunto da fé, mas o Barroco é dualista. Então eu vou tratar de maneira racional. Argumentando, né? Muito grande é vosso amor e meu delito. Porém, pode ter fim todo pecar e não vosso amor que é infinito. Olha, o seu amor é grande. Cristo. O meu delito, o meu pecado também é grande. Aí vem a contradição de novo. Porém, olha o argumento aí. Você tem aqui uma oposição entre pecado e amor, porque o amor é divino e o pecado é humano. E você tem uma coisa muito comum nos poemas religiosos de Gregório de Matos. É um eu humano se dirigindo a um interlocutor divino, certo? Porém, pode ter fim todo o pecar. Vosso amor não, vosso amor é infinito. Outra oposição entre o pecado dele como eu lírico, de homem, vai ter fim, porque ele vai morrer, vai deixar de pecar. É efêmero, como tudo na vida material. Mas o amor de Deus não, é infinito. Então veja, olha o jogo de ideias. Eu, Jesus, eu peco, Jesus ama, eu sou finito, Jesus é infinito. Toda uma dualidade importante para entender o Barroco. Como eu disse a vocês, é racional. Esta razão, eu estou argumentando, me obriga a confiar que por mais que pequei, espere em vosso amor de me salvar. Veja mesmo a chantagem que ele faz à divindade para convencer a divindade que ele precisa ser salvo. Isso me obriga a confiar racionalmente. Eu não estou pedindo a salvação, eu estou argumentando, exigindo-a. Como ele diz lá no outro soneto, cobrai-a, com o verbo no imperativo. Quando ele fala lá, o soneto da ovelha perdida. Né? Eu pequei, mas o meu pecado acaba. O seu amor não acaba, porque você é um Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, isso me faz estar muito tranquilo que você vai me salvar. E onde é que tem uma chantagem dele? Tem uma chantagem assim, ó. Se Jesus não salvar o eu lírico, é porque o amor de Jesus não é infinito. É porque Jesus não é o manso cordeiro. Porque se ele for o manso cordeiro mesmo, se ele for o Filho de Deus, e ele está em Deus, então ele é infinito. Se ele é infinito, não vai se preocupar com o que é finito. Veja aí, onde vai a dualidade entre razão e fé entre homem e Deus. E com uma certa cafajestice dele aqui, né? Como alguns chamam lá do canalha. Esse é o tipo de poema religioso dele, com a temática da salvação, mas argumentada na interlocução à divindade. A partir disso, a gente pode encerrar aqui o nosso encontro com o quadro, como a gente fez para Caravaggio e vai fazer depois para Aleijadinho. Vou usar a divisão clássica da lírica dele, dividida em 3 paradigmas, a gente não vai falar da sátira agora. Lírica amorosa, primeiro soneto lá, de Dona Ângela. Conflito entre o desejo carnal e a perdição da alma. Olha a dualidade. O desejo é um desejo da carne pela carne. Isso é efêmero, isso é pecaminoso. A alma ela é infinita, ela vai se perder. Então, nesse contexto de preocupação, angustiada, de aflição, o eu lírico associa a figura feminina, seja ela Maria, seja ela Ângela, a ideia de pecado carnal, de perdição da alma. E algumas questões eu gosto de trabalhar sobre essa simbologia nas entrelinhas dessa visão patriarcal problemática que o Barroco recupera lá da Idade Média, da mulher como uma figura demoníaca, certo? O primeiro poema exemplificou isso. O segundo poema, a inconstância dos bens do mundo, que tudo que é vivo morre, representa a lírica filosófica. São reflexões sobre a transitoriedade do tempo e a fragilidade da vida material. O que é bonito fica feio, o que é rápido para, o que está de pé cai, o que é vivo morre. Tem uma lógica religiosa, né? Por isso eu devo me preocupar com o espírito, como lá na obra amorosa. Por isso que eu não devo ceder a essa tentação. O livro de Teresa Pochaioy e de Roberto Cereja cita o termo clássico carpe diem, que é
aquela visão que vem lá, clássica, né, da poesia latina, que a vida é passageira, por isso eu devo usufruir melhor o tempo. Lembra lá de Baco, ó, quer tomar esse vinho? Comigo a vida vai passar. Isso também está na poesia de Gregório de Matos. Mas em Gregório de Matos é menos constante o desejo de aproveitar a vida. Aparece, mas é mais a exposição da transitoriedade da vida. Não aguardes que a madura idade te converta essa beleza em terra, em cinza, em pó, em nada. É o carpinteiro dele, certo? E por fim nós vimos o último soneto representando a última vertente lírica dele, que é a lírica religiosa. Os poemas são produzidos sempre em forma de oração, tem sempre uma interlocução à divindade, geralmente figura de Jesus Cristo. Existe uma dualidade entre o homem e Deus, entre o pecado e o perdão, porque é o homem na terra que peca, que errou, e é Deus e é Jesus que estão lá no céu, que são infinitos, que são amorosos, que perdoam. Lembre, a busca da salvação é racionalista porque ele argumenta, porque ele exige, porque ele faz chantagem. E a intertextualidade com as passagens bíblicas, né? O manso cordeiro, a parábola da ovelha perdida que ele cita lá no outro soneto religioso. A última observação de hoje é uma observação sobre a linguagem literária de Gregório. A gente viu, por exemplo, se for falar em linguagem pictórica de Caravaggio, claro e escuro, né? Como oposição, como dualismo, como desequilíbrio, como conflito. Em Gregório vai ter no nível da linguagem verbal, né? A linguagem é cheia de inversões sintáticas, os hipérbatos, né, figura de linguagem, que trocam a posição ordinária de sujeito, verbo e objeto, as oposições, que a gente viu, antíteses, paradoxos, e dois procedimentos de linguagem que estão em todos os manuais sobre o Barroco. Não vou me detalhar muito sobre eles, mas quem quiser se aprofundar fica a dica aí. Cultismo e conceptismo, certo? Tem até o meu e-mail lá no primeiro slide, se quiser tirar alguma dúvida depois, fique à vontade. São dois estilos de linguagem do Barroco. Cultismo, também chamado de gongorismo, por conta de um escritor espanhol chamado Luís de Góngora, é um dos nomes que o Barroco assume na Europa, o gongorismo, por conta desse poeta. É um estilo de cultuar contrastes, ideias opostas, jogo de palavras sensoriais. E o conceptismo, também chamado de quevedismo, outro nome que marcou o Barroco na Europa, sinônimo do nome Barroco na Europa, por conta de Francisco de Quevedo. Vem de concepção. Veja, o cultismo cultua contradições. O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte, aquele poema que eu citei lá ainda. Mas o conceptismo é um poema que defende uma concepção, uma ideia, que lança argumentos, que lança citações. No Barroco, digamos que Gregório de Matos é mais cultista, que ele é mais lúdico, e Antônio Vieira do Barroco brasileiro. Vieira, como tem sermões, como está pregando a fiéis, ele é mais conceptista. Mas os dois estilos estão nos dois autores. De repente, alguma questão quer confundir vocês nisso aí. Por exemplo, voltando aos nossos sonetos. Quando ele fala dos bens que são inconstantes, e que a luz fica escura, e que o bonito fica feio, e que o alegre fica triste, isso é mais cultista. Naquele momento do texto, embora tenha uma lógica lá no texto. A mesma coisa serve para o último poema, quando ele diz que eu peco, Jesus é amoroso, mas eu sou finito, Jesus é infinito. Então tem oposições. Mas existe uma lógica também no poema, né? Não pode negar nos dois poemas. Então, cultismo e conceptismo se entrelaçam aí nos textos, certo? Espero que você fique com isso aqui mais atento, mais ativo, digamos assim, na sua memória sobre o Barroco. A gente retoma no próximo vídeo, depois aí, espero que semana que vem eu consiga fazer, para a gente depois levar essas mesmas discussões para discutir Aleijadinho, principalmente para responder as questões. No nosso próximo encontro, na nossa próxima videoaula, temos aqui, Aleijadinho e resoluções
de questões sobre o assunto, né? O barroco, pintura, escultura, questão que já caiu do Enem, em vestibulares. Eu vou elaborar alguma coisa também, certo? Obrigado pela sua atenção de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma, certo? Até lá, até o nosso próximo encontro. Se cuidem, saúde para todo mundo, tá? Abraço.